Olá pessoal, vamos para a aula 349 aqui do nosso curso completo de Física. Vamos então começar aqui o estudo das ondas. A gente vai começar estudando com uma onda transversal. O mesmo estudo serviria para ondas longitudinais, mas fica melhor de enxergar e vai aparecer numa prova, num concurso, o desenho de uma onda transversal. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos alguns elementos das ondas que são importantes. O primeiro elemento é a parte mais de cima dessa onda. Essa parte mais de cima é a crista da onda. Como a crista de um galo lá em cima, nós temos C, a crista da onda. Tá? A crista da onda. Bom, esse é o primeiro elemento que nós temos. O segundo elemento, além da crista, nós temos também a parte mais de baixo aqui da onda, que nós chamaremos de vale ou depressão. Geralmente, os livros e as questões chamam de vale. É como, né, a gente conhece a palavra vale, tem um vale, a parte mais lá de baixo, né? Então, V é o vale, ok? É o vale. Só para vocês imaginarem, se isso aqui fosse uma corda esticada, essa linha azul aqui, esse eixo de equilíbrio, então aqui eu tenho uma linha esticada, tá? E eu pegasse uma corda e eu elevasse a corda lá em cima, depois elevasse a corda lá embaixo e voltasse, nota, essa distância, esse ponto máximo é a crista e o ponto mínimo, que a parte mais de cima é a crista e a parte mais de baixo é o vale. Essa distância entre esse eixo de equilíbrio e a crista, ou o eixo de equilíbrio e o vale, tanto faz, essa distância aqui se chama de amplitude. Amplitude. Tá? A amplitude é definida. Quem é que define a amplitude? A fonte. Por exemplo, na onda de uma corda, a fonte é a minha mão. Então a minha mão é que decide, tá aqui, eu tô oscilando aqui, mas é a minha mão que decide levar mais lá em cima ou mais lá embaixo, ou com uma pequena amplitude. Então a fonte define a amplitude. Essa amplitude estará intimamente ligada à energia da onda. Isso na ondulatória clássica, quanto mais... E vocês podem pensar também aqui, eu sou a fonte. Se eu faço isso aqui, eu gasto um X de energia. Agora, se eu tiver que levar a mão lá em cima e lá embaixo, eu vou gastar mais. Nota que toda a energia que eu gasto, eu mando para a onda. Então, a fonte, a energia que a fonte fornece, ou a energia que a onda vai ter, está intimamente ligada à amplitude dessa onda, tá certo? Agora, o que mais nós temos aqui? Uma coisa importante é sempre o aluno contar, saber quantas ondas existem num problema. Por quê? Essas ondas, elas são periódicas. Como assim periódicas? Elas se repetem. Então, olha só, a pessoa levou a mão lá em cima, lá embaixo, a mão da pessoa está fazendo isso aqui. Só que quando a mão da pessoa faz isso aqui, a onda se propaga, não esqueçam, é uma perturbação que se propaga. Então, para fazer essa parte de baixo, a pessoa levou a mão lá embaixo e voltou. E está se propagando, está se propagando. Vamos botar aqui o sentido de propagação dessa onda para a direita. Agora, pessoal, notem que a pessoa, para fazer uma onda, ela vai lá em cima, lá embaixo e volta. Depois ela repete, lá em cima, lá embaixo e volta, lá em cima, lá embaixo e volta. É importantíssimo tu saber definir o que é uma oscilação. Uma unidade de onda. Uma oscilação, no desenho aqui, é uma unidade de onda. E essa unidade de onda, ela se completa quando a onda começa a se repetir. Por exemplo, se eu começar a contar do eixo de equilíbrio, para ter uma onda eu vou ter que subir lá em cima, descer lá embaixo e voltar aqui. Então eu terei uma oscilação quando eu tiver uma cobrinha daquelas ali. Cada cobrinha daquelas ali é uma oscilação. Agora, se eu começasse a contar lá em cima na crista, quando é que ia se repetir? Eu vou lá embaixo no vale, vou lá na crista, aí começa a repetir. Pode ser também de o quê? De crista
a crista, de crista a crista, eu tenho uma oscilação. Agora, se eu começasse a contar no vale a oscilação, então eu teria que ir até outra crista e até voltar ao vale. Então pode ser, ó, de vale a vale também. Tá? Se eu começar a contar no vale, termina a onda do vale. Bom, quantas oscilações eu fiz nesse desenho? Vamos ver se tu entendeu. Tá? Do início ao fim. Ah, eu quero contar as cristas. 1, 2, 3, 4, 5. Não, não é só contar a crista. Porque se eu contar a crista, eu posso estar reduzindo aí, perdendo alguns pedaços. Nota que não começou o desenho pela crista. Ele poderia ter começado pela crista o desenho. Mas eu comecei pelo eixo de equilíbrio. Então vamos lá, vamos ver se tu entendeu. Uma cobrinha, uma oscilação. 2, 3, 4, 5 oscilações. Então nesse desenho haverá 5 oscilações, tá bom? Bom, eu quero falar agora de uma grandeza importantíssima. A grandeza se chama comprimento de onda. O comprimento de onda, a gente dá o símbolo de lambda, é o tamanho de uma onda. Então, lambda, letra grega lambda, tá? É o comprimento de onda. E o que é o comprimento? Comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho de uma onda. Tamanho de uma onda. Agora, tamanho de uma onda, de uma oscilação. Só que esse tamanho é um tamanho na horizontal, na direção de propagação. Não é um tamanho na direção de vibração. É o tamanho, então, na direção, o que é? De uma onda só, de propagação. Bom, a direção de propagação, tá aqui. Propagação é uma direção horizontal. Então nós vamos pegar aqui o tamanho de uma onda. Notem que daqui, ó, até aqui, vou botar aqui em pontilhados, ó, daqui até aqui, eu tenho uma onda, uma cobrinha. Então esse tamanho aqui, ó, esse tamanho daqui até aqui, nós chamaremos de lambda. Ah, professor, mas uma onda também pode ser de uma crista a outra crista, como tu tinha falado. Então, essa distância aqui, ó, de uma crista até outra crista também é chamado de lambda. Ou pode ser de um vale a um vale, porque de um vale até outro vale eu também tenho um lambda. O interessante é que numa questão, geralmente o cara não te dá o lambda. Ele te diz assim, ó, do início ao fim tem 10 metros. Aí ele faz tu contar quantas ondas tem, nós sabemos que nesse exemplo tem 5. Então, se 10 metros tem 5 lambdas, cada lambda, faz regra de 3, 2 metros. Entendeu? Ele não vai te dar assim de graça, ele vai fazer tu raciocinar um pouquinho sobre quanto é esse lambda. Tá? Então já sabemos o que é amplitude, o que é crista, vale, tá? Lambda. Agora a gente vai falar da velocidade de propagação. Pessoal, velocidade de propagação é importantíssimo. A velocidade de propagação, ela vai depender, ela vai depender de duas coisas. Propagação. Ela vai depender de duas coisas. Ela vai depender do meio material, do local que a onda é feita e das condições desse meio, Por exemplo, nós vamos pegar ondas em cordas, tá? Eu vou falar agora da equação de Taylor, não sei se já ouviram falar, mas as ondas em cordas, pessoal, o que acontece em ondas em cordas? A velocidade de propagação vai depender de duas coisas. Tem uma raiz quadrada da força tensora por μ. Então, F é a tensão na corda. Quanto mais tensionada, quanto mais eu esticar, ó, o que essa expressão me diz? Tem uma proporção direta com uma raiz ali, né? Não é direta simples. Não é assim se eu dobrar, dobrou. Tá? Lembra, essa direta com raiz eu tenho que multiplicar por 4 a tensão para multiplicar por 2, porque a raiz de 4 dá 2.
Se eu multiplicar por 9 a força tensora, raiz de 9 multiplica por 3 a velocidade. Mas quanto mais tensionado, mais velocidade. Menos tensionado, menos velocidade. Então nota que é uma condição do meio. A tensão na corda é uma condição do meio. Inclusive essa tensão aqui, nós sabemos que no sistema internacional é o Newton. Se chama densidade linear. A densidade linear é a quantidade de massa que tem um determinado comprimento. Massa por comprimento vai definir o seguinte, matematicamente, primeiro, dimensionalmente. Massa em quilograma no sistema internacional, comprimento em metros. Então o Mi, já aprendeu na hidrostática, lá tinha uma densidade, só que era uma densidade volumétrica, era massa por volume. Aqui é densidade linear, é massa por comprimento. Então é quilograma por metro. Na prática, isso aqui vai definir se a corda, ela é uma... Se a corda eu tenho 1 metro de corda, tá? Se a corda tiver mais massa ou menos massa, o que isso aí vai definir? Por exemplo, se a corda é feita de um mesmo material, tá? E aí o que acontece? Quanto mais mesmo material, quanto mais corda, quanto mais massa no mesmo comprimento, mais grossa a corda vai ter que ser. Então, na verdade, a densidade linear, que é quilograma por metro, ela vai definir também o quê? O meio, na verdade. Porque a corda grossa, ela tem mais Mi. Se ela tem mais Mi, olha a proporção inversa com raiz. Se ela tem mais Mi, a corda grossa terá menos velocidade de acordo com a equação de Taylor, para uma mesma tensão, né? Senão, não, eu posso mexer nas duas grandezas, né? A corda fina, menos Mi, eu tenho mais velocidade na corda fina, para o mesmo material, tá? Então aqui, ó, em geral, corda grossa tem menos velocidade, a corda grossa. A corda fina tem mais velocidade, essa corda fina, ok? O que eu quero te falar é que como a onda se propaga vai depender de onde ela... Que meio? É na água, é na corda, é no ar, é onde? É dentro de um determinado outro líquido, sei lá, eu dentro do álcool, dentro do meio. E qual a condição desse meio? A densidade desse meio. Então vai depender do meio, ok? Então, mais um exemplo. A velocidade na água, pessoal. Então aqui velocidades em cordas, primeiro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo, velocidade na água. O que acontece com a velocidade na água? A velocidade na água, ela vai depender, eu não estou deduzindo essas expressões, tá? Não é a nossa intenção. Isso aqui pode aparecer, tá? Esse cálculozinho. Tem alguns vestibulares, algumas provas, e nem não acho viável aparecer, mas em algumas provas eles cobram o cálculo dessa velocidade aqui. Então tem que ficar aí esperto na velocidade de propagação de ondas em cordas, tá? Agora, as ondas na água, ela tem também uma expressãozinha aqui que é a raiz quadrada da gravidade vezes a H. H é a profundidade. Então, nota que mudou o meio, muda como se calcula essa velocidade. Mas notem que ela depende também das condições do meio, depende da profundidade, tá? Quanto mais profundo, mais velocidade. Aliás, essa aqui é o motivo das ondas do mar quebrarem. Eu não sei se você sabe, mas quando a onda está no fundo e ela vai para o raso, o que acontece com uma onda? Isso aqui é o fundo do mar, tá? Eu tenho aqui, ó, uma onda, tá? Lembra que a onda não é quando ela quebra, a onda é só aquela oscilação, né? Esse aqui não é um pulso de onda que está indo por cima, e esse pulso de onda, nota que ele está numa profundidade H1. Quando ele encontra um banco de areia, porque a onda quebra onde tem uma diferença de profundidade, o que acontece? Olha que essa ondulação, ela diminui, olha aqui a profundidade, ela está no raso. Ou, por exemplo, não sei se vocês já viram em filmes de surf, as ondas quebram naqueles corais, que dá uma diferença de profundidade. Então aqui, ó, como tem um H2, o que vai acontecer?
a parte de cima, porque a onda é uma massa fluida, a parte de cima, aqui o ponto 1, ele continua com a mesma velocidade por inércia. E a parte de baixo é freada. Por que a parte de baixo é freada? Porque menos profundidade, menos velocidade. Então vai acontecer que aquela massa, a parte de cima, que estava com velocidade lá no profundo, continua e a parte de baixo é freada. Então acontece esse tipo de coisa na onda e por isso que ela quebra, tá? Pela diferença de profundidade. Mais uma aplicação mostrando que a velocidade das ondas depende do meio e das condições do meio, tá? Em geral, pessoal, é interessante vocês saberem disso, que para as ondas sonoras, o som, em geral, tem exceções, tá? Mas em geral, a velocidade das ondas nos sólidos, no som, é maior que a velocidade nos líquidos. Eu já tinha falado em outro momento lá na ótica sobre isso aqui, tá? Maiores que nos gases. Lembrando que som não tem velocidade no vácuo, porque ele nem existe no vácuo. Agora, em geral, para a luz, som e luz são as principais ondas para nós aqui, tá? É absolutamente o contrário. A velocidade nos sólidos é o quê? É menor que a velocidade nos líquidos, que é menor que a velocidade nos gases, e a maior de todas as velocidades é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, notem aqui, para o som, quanto mais denso em geral, mais velocidade. Para a luz é absolutamente o contrário. Quanto mais denso, ó, sólidos, menos velocidade. Então não só depende do meio, mas também depende de qual onda está propagando-se nesse meio. Então é importante salientar esse tipo de coisa aqui para as ondas, tá? Então, já falamos da velocidade, depende do meio e das condições do meio. Para a gente terminar, nós vamos ver duas coisinhas aqui importantes, que é o seguinte. Vamos falar agora da frequência e do período, porque essas ondas, elas são ondas periódicas. Por que periódicas? Porque elas se repetem. Então, notem o seguinte. O que era o período? Quando nós aprendemos um movimento circular e uniforme, nós aprendemos que período, tesão, T maiúsculo, era o tempo para uma volta completa lá no MCU. Pois bem, o período aqui, tesão, também é um tempo. Mas que tempo? O tempo para uma oscilação. Nós já sabemos que é uma oscilação, né? Uma cobrinha de crista a crista, de vale a vale. Então, o tempo que demora para uma oscilação, tempo para uma oscilação. Esse tempo para uma oscilação se chama, então, período. Novamente, ele não te dá, assim, de graça, o tempo para, por exemplo, aqui nós sabemos são 5 oscilações. Então, digamos que o cara te dê assim, são 20 segundos. Se eu sei que tem 20 segundos para 5, cada uma demorará 4. Então, tu faz uma regra de 3, tá? Então, se para N oscilações demorou um ΔT qualquer, no caso que 5 oscilações demorou 20 segundos, por exemplo, então para uma oscilação demorará quanto tempo? Tesão. É o que a gente chama tesão. Tá? Tu faz uma regra de 3, concluindo, tu faz uma regra de 3. Então, ó, M tesão, N vezes tesão multiplica cruzado, regra de 3, é igual a 1 vezes ΔT, conclusão. Olha aqui como é lógico. Para saber o tempo de uma das oscilações, basta pegar o tempo de várias e dividir pelo número de oscilações, que terá o tempo de uma oscilação. Isso é o período. Mas todo movimento que é periódico também tem uma frequência F. Pessoal, tudo que tu aprendeu lá no movimento circular e uniforme vale aqui. A frequência é o número de oscilações em um determinado tempo. Então,
tem que ver quantas oscilações foram feitas num determinado tempo. Então, sei lá, foram feitas 20 oscilações em 10 segundos. 20 em 10 segundos. Então, 2 Hz. Lembra? A unidade de tempo aqui, segundo no sistema internacional, e aqui Hertz para ondas. Hertz também, mesma coisa. Porque tanto faz se é movimento circular uniforme ou se é aqui ondas, o que muda é o evento repetitivo. Agora o evento repetitivo é a oscilação. Quero te lembrar que muitas vezes aparece aqui, ó, frequência em ondas em kHz. Vamos lembrar, pessoal, quilo é 10 na 3 Hz. Ou em megahertz, mega, 10 na 6 Hz. Mais uma, ó, gigahertz, ondas, então 10 na 9 Hz. Então não vamos esquecer que muitas vezes se expressa ondas, principalmente ondas eletromagnéticas, com quilo, mega ou gigahertz. Para a gente finalizar essa aula, eu quero te mostrar o seguinte, pessoal, presta bem atenção. Nós teremos aqui o seguinte, já sabe, lembrar aqui só, antes de continuar a relação da velocidade em relação à frequência, que período e frequência, ó, ΔT por N, N por ΔT. Vamos lembrar que também alguns devem estar perguntando, tá, e a relação com o período e a frequência? Tá aqui. Eu tô subentendendo que tu lembra isso aqui do movimento circular, né? Se tu não lembra, tá? Mas tá aqui, dei todas as definições, né? Quem sabe período sabe frequência, quem sabe frequência sabe período. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Agora, olha só, pessoal. Quando uma onda está num determinado meio, não muda o meio, nem as condições desse meio, a velocidade é constante. Por quê? Porque se tu não mudar o meio e nem as condições, lembrando, velocidade depende do meio e das condições. Se eu mantiver meio e condições, a velocidade será constante. Tu lembra como é que se calcula uma velocidade quando ela é constante? Lá do movimento uniforme, mu, uma onda se propaga em mu. Eu pego a distância pelo tempo. Então se eu te falar assim, ó, uma onda sonora andou 1000 metros e demorou, sei lá, 20 segundos. 1000 metros em 20 segundos eu posso calcular. Então tu pode usar a equação do movimento uniforme para o cálculo de ondas, distância por tempo. Só que aqui tem um detalhezinho bem interessante. A distância andada por uma oscilação, por uma onda, olha aqui qual é a distância andada por uma onda, é lambda. E o tempo para uma onda é o quê? É o período. Então aquela expressãozinha, velocidade, distância por tempo, ela poderá ser usada. Pega toda a distância andada pela onda e todo o tempo, porque no mesmo meio, nas mesmas condições, a velocidade da onda é constante, então distância por tempo. Agora, eu acabei de te mostrar que a velocidade também pode ser calculada com comprimento de onda pelo período. A forma mais famosa dessa expressão é quando a gente coloca aqui em termos de frequência, ó. Porque se eu substituir aqui, então essa aqui também é válida, ó. Pego o comprimento dividido pelo período, comprimento de onda pelo período da onda. Mas a mais famosa é quando eu troco, ó, o período, eu troco o período por 1 sobre a frequência, o inverso da frequência. E aí multiplicando o inverso fica a velocidade da onda, é o comprimento da onda vezes a frequência, tá? Bom, unidades importantes, né? Aqui metro, aqui segundo, aqui hertz, aqui metros, aqui metro por segundo. Bom, o que nós agora temos para finalizar dessa expressão muito, muito importante? Pessoal, presta atenção agora. Se eu mantiver o mesmo meio e as mesmas condições desse meio, que são as duas coisas que influenciam na velocidade. A frequência da onda vai depender da fonte, tá?
A última coisa que eu quero discutir com vocês, muito importante, é que a velocidade de propagação, ela depende, nós já vimos, do meio e das condições desse meio. Então presta atenção no seguinte, e a frequência, quantas oscilações por segundo, quem vai determinar é a fonte. Vamos pegar, por exemplo, eu vou utilizar dois exemplos, tá? Eu vou pegar, por exemplo, uma onda numa corda, eu vou esticar a corda e o meio, então, é a corda. A fonte é a minha mão. Eu estou mexendo a corda para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Olha a frequência. Nota que não precisa de matemática para entender que se eu pegar e mexer minha mão assim, ó, o que aconteceu com a frequência de ondas? Aumentou. Isso aí. Quem respondeu aumentou. Ó, tá aqui uma frequência. Agora a frequência aumentou. Agora eu te pergunto, qual era o meio que a onda estava se propagando? Qual o meio? Corda. Beleza, corda. Qual é o meio agora? Não continua sendo a mesma corda com as mesmas condições? Então, olha só, tá vendo quantas ondas eu faço? Agora, alterou a velocidade, sim ou não? Sim ou não? Sim, não alterou. Quem respondeu que sim, confundiu velocidade com frequência. Pessoal, o que aumentou foi a frequência. Porque, notem, se o meio continua o mesmo e as condições são as mesmas, era corda antes e corda depois, então o que vai acontecer? A velocidade se mantém. Então, o que aumentou nessa situação que eu coloquei para vocês foi a frequência. Mas como é que pode acontecer isso? Ah, olha só. V é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, essa frequência que está multiplicando, ela vem para cá dividindo. Então vai ficar assim. Comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Então, o que nós temos dessa análise? Nessa questão em que a velocidade se manteve constante, quanto mais frequência, ou a proporção inversa, menos lambda. Quanto menos frequência, mais lambda. Mas notem, é nessa questão que eu formulei que a velocidade mantém-se constante. Outra questão, se eu pegar e bater na água, cada vez que eu bato na água, eu faço uma onda que nós já vimos que é uma onda do tipo plana na água. Então eu estou batendo, qual é o meio? Água. Ó, olha que eu estou batendo na água. Agora, mudou o meio? Deixou de ser água? Não. Então, se não mudou o meio, a velocidade é constante. O que aumentou, ó, eu estava batendo na água, o que aumentou foi a frequência. Se aumentou a frequência, o lambda diminui. As ondas ficam uma pertinho da outra, o lambda diminui. Tá bom? Então, esse aspecto é bem importante. A velocidade de propagação da onda só vai mudar se mudar o meio de propagação ou as condições desse meio. Segunda coisa, a amplitude ela é absolutamente independente do período da frequência. Então eu estou fazendo uma onda, ó, estou fazendo uma onda em 1 segundo, uma onda em 1 segundo. Olha a amplitude, ó, amplitude é essa distância aqui, uma onda por segundo, ó, amplitude. Se eu quiser continuar fazendo uma onda por segundo com mais amplitude? Posso. Só tem que mexer mais rápido a minha mão mais para cima e para baixo. Mas se eu continuar fazendo uma onda por segundo, eu posso ter mais amplitude ou menos amplitude. Conclusão, frequência e período são independentes de amplitude. Então coloca essa última coisa aí e a aula está encerrada. Então frequência e período independente de quem? De amplitude, tá? Então nós vimos vários aspectos aí de uma onda, crista, vale, amplitude, lambda, frequência, período e velocidade de propagação e a relação entre a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência, tá? E vimos do que depende a velocidade de propagação. Essa aula aí então é uma aula um pouco mais cheinha, tá? A aula está encerrada, agradeço a presença de todos, essa aula é bem importante, tá?
quiser rever essa aula aí, tá? É uma aula importante para toda ondulatória. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!